Ter a casa própria é o sonho da maioria das pessoas, mas a gente sabe que não é tarefa fácil. E no cenário atual de taxa de juros alta, valores de financiamentos cada vez mais altos e a nossa renda muitas vezes não aumentando proporcionalmente, fica muito difícil financeiramente. Então esse é um tema que eu já quero trazer um tempo aqui no canal e eu acho que esse é o momento certo para trazer para você. Tem muita gente com essa dúvida. Então aqui eu vou trazer uma luz no fim do túnel para você que quer ter a sua casa própria. Graças a Deus eu consegui conquistar esse sonho. Quero que você também conquiste mesmo ganhando pouco dinheiro. Então aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o plano Minha Casa Minha Vida. Talvez você já tenha ouvido falar, a maioria dos brasileiros já conhece, mas não sabe como funciona de fato. E muitas vezes você já poderia estar com seu imóvel, mas por não ter conhecido os detalhes desse programa, talvez ainda não tenha conseguido. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o programa Minha Casa Minha Vida, se vale a pena comprar um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida. Em resumo, eu vou explicar os principais benefícios desse programa e se vale a pena ou não. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá, o que é o programa Minha Casa Minha Vida? Ele é um programa do governo que ele ajuda as famílias com renda familiar de até R$8.000 a comprar o seu primeiro imóvel. Eu vou explicar as 3 principais dificuldades que as pessoas têm para comprar um imóvel e quais são as soluções que este programa oferece. A primeira dificuldade é a entrada. O financiamento geralmente é 80% do valor do imóvel. Então esses 20% restantes que vai ficar faltando vai ser a entrada. Então vou dar um exemplo aqui para você, um imóvel de R$230.000, você teria que dar R$46.000 de entrada. Então é um valor que fica pesado no bolso. Então nesse caso, o programa Minha Casa Minha Vida, ele vai te dar um subsídio, que é uma ajuda no valor da entrada. Essa ajuda ela pode ser de R$636 até R$55.000. Tudo isso vai depender do valor da sua renda familiar. Então, quanto maior a renda familiar, menor o subsídio. Então se você tem uma renda familiar menor, você vai ter um valor de subsídio maior na sua entrada. Isso vai te ajudar para você conseguir o seu financiamento. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Você tem R$1.500 de renda, você ganha R$16.500 de subsídio sem dependentes. Se você tem dependentes, você vai ganhar R$55.000. Se você tem R$2.000 de renda, você ganha R$12.575 de subsídio se você não tiver dependentes. E com dependentes, você ganha R$41.917 de subsídio. Já se você tem R$3.000 de renda, você ganha R$4.484 sem dependentes ou R$8.968 se você tiver dependentes. Dependendo da renda, você tem um valor de subsídio, se for com dependentes ou sem dependentes. Tem uma tabela que ela ilustra isso e ela mostra quanto que você ganha. No final desse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue consultar quanto você teria liberado de subsídio dependendo da sua renda. Esses números que eu passei para você são baseados na cidade de São Paulo, mas cada região pode ter um valor de subsídio diferente, porque cada região tem um valor médio de imóveis. Geralmente capitais têm um imóvel mais caro, por esse motivo o subsídio pode ser maior. Já cidades menores geralmente têm imóveis mais baratos, então o subsídio pode ser diferente mesmo você tendo essa mesma renda que eu estou passando aqui. Então é só uma base pela cidade de São Paulo, mas pode variar. Por isso é importante você pesquisar e entender mais como vai funcionar o subsídio de acordo com a sua renda. E muitos devem perguntar, esse valor de subsídio vai cair na minha conta para eu dar entrada? Não, ele vai ser descontado no valor do imóvel. Então quando você for fazer a compra, já vai descontar esse valor de subsídio. E o outro benefício que você consegue com o programa é você utilizar o seu FGTS, seja de contas ativas ou inativas. Você pode dar o seu FGTS como entrada mais esse subsídio. E isso vai te ajudar para esses 20% de entrada que você tem que dar do imóvel ser bem menor para você, ou às vezes você nem vai precisar dar, depende do valor que você tem de FGTS, o valor de subsídio que você vai conseguir, mas já é uma ajuda muito forte para você conseguir essa entrada. Mas aí pode vir essa pergunta, eu já juntei todo o meu valor de FGTS de todas as empresas que eu trabalhei, mais esse subsídio do programa Minha Casa Minha Vida, e mesmo assim eu não consegui a entrada, eu não consigo completar com a minha renda essa entrada de 20%. O que eu posso fazer? Uma dica aqui para você, você pode pegar um imóvel na planta, porque o imóvel da planta, até você receber as chaves, você tem um período maior. Geralmente as construtoras, pelo Minha Casa Minha Vida, elas conseguem parcelar esse período de entrada. Então se você ficou faltando um valor, vamos supor, ficou faltando R$10.000 para você dar essa entrada, a construtora ela pode parcelar esse valor até a entrega das chaves. Então fica mais fácil para você que não tem esse valor de entrada. Lógico que terá juros envolvidos, mas como é operação de crédito desde o financiamento, vai ter sim essa aplicação de juros, mas acaba compensando para você
você que não tem o valor de entrada e quer conquistar a sua casa própria. A dica que eu sugiro para você é sempre analisar a proposta. Veja quanto que a construtora irá cobrar de juros para você fazer esse parcelamento, veja quanto vai ficar o valor da parcela mais os juros para você ver se vai fazer sentido para o seu orçamento e também se não há uma outra alternativa de crédito para você conseguir esse dinheiro para a entrada. O que você precisa é fazer essa comparação. Como estamos num cenário de taxa de juros alta, os valores cobrados, tanto de financiamentos como de empréstimos, são um pouco maiores. Então você precisa fazer esses comparativos e fazendo essa pesquisa fica muito mais fácil você tomar essa decisão. A segunda dificuldade para comprar um imóvel é que geralmente os financiamentos têm uma taxa de juros muito alta. E comparando com a taxa Selic atualmente, que é uma das maiores dos últimos 5 anos, ela estava numa fase de alta, agora começou a cair, mas mesmo assim está numa faixa de taxa alta, você não vai conseguir bons financiamentos com boas taxas de juros. E aí esses juros são tão altos que no final das contas você não consegue nem pagar o financiamento e acaba ficando inadimplente. Já no caso do programa Minha Casa Minha Vida, ele traz menores juros do que os financiamentos comuns. Se você fosse financiar por conta própria, você pagaria muito mais caro. Para você ter uma noção, o programa Minha Casa Minha Vida, você consegue juros até 2 vezes menores do que dos financiamentos comuns. E eles também podem variar de acordo com a sua renda. Então, se você tem uma renda mais ou menos de R$ 1.500, você conseguiria aí 4,25% de taxa de juros anual. Já se você tiver uma renda de R$ 8.000, você pode conseguir uma taxa de 7,66%, que comparando a uma taxa Selic de 12%, de 13%, fica muito mais barato você fazer pelo Minha Casa Minha Vida. Isso lá no final, na ponta do lápis, você economiza milhares de reais quando você faz esse cálculo, vendo essa projeção de taxa. Então é um benefício e tanto você participar desse programa e você acaba economizando muito no final. E a terceira dificuldade é a renda em si. Muitas vezes você não consegue, com R$ 1.500, R$ 2.000 de renda mensal, fazer o pagamento de uma entrada dessa ou até conseguir um valor de financiamento maior. Tudo isso é analisado, o banco ele vai analisar de acordo com a sua renda, com o seu perfil de crédito em si. Então, um benefício que o programa Minha Casa Minha Vida traz é que você pode compor a sua renda com mais 2 pessoas. Então, com essa inclusão de mais 2 pessoas, você vai conseguir um valor de financiamento maior e automaticamente a sua entrada vai ser menor. Então, você tem mais chances de reduzir o valor que você tem que dar de entrada, incluindo mais pessoas. Então, benefício que o Minha Casa Minha Vida traz que você não teria em um financiamento comum. Então, beleza, mas eu entendi como os benefícios que o programa traz, mas e aí, quanto ficaria o valor da parcela do meu financiamento? O valor da parcela, ele vai ser de até 30% da sua renda familiar. Então, se você tem uma renda, vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos para você. Se você tem uma renda de R$ 3.000, a sua parcela vai ser no máximo de R$ 900. Já se você tem uma renda de R$ 5.000, ela vai ser no máximo de R$ 1.500 e por aí vai. Então, pessoal, tô dando alguns exemplos aqui, mas o que você precisa entender e você fazer essa pesquisa é saber qual é a sua faixa de renda, qual é a taxa de juros que você vai conseguir, o valor de subsídio. Tudo isso vai definir o valor de financiamento, o valor de parcela que você terá. Então, você precisa entender qual é o seu perfil, que isso varia de pessoa para pessoa. E também encontrar o seu imóvel dos sonhos, e é o mais importante de tudo. Pensando exatamente nessa parte, que não é fácil encontrar o imóvel dos sonhos, sempre tem alguma coisa, tem que pesquisar em vários lugares. Eu mesmo quebrei a cabeça. Tive que ir em vários sites, acabei indo na rua ver em prédios que estavam construindo perto da minha casa, até encontrar o meu imóvel dos sonhos. Então foi duro, foram ali semanas procurando um imóvel. Acredito que você também tenha já passado nessa dificuldade. Então aqui eu vou te indicar uma plataforma que eu encontrei esses dias, que se eu tivesse encontrado essa plataforma na época, teria sido muito mais fácil a minha vida, que é a Livar. A Livar te ajuda a ter acesso a todos os imóveis novos que estão à venda na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. O interessante é que essa empresa ela te conecta ao imóvel ideal, porque ela segue as suas preferências. Então você pode colocar quais são os critérios que você tem para, vamos supor, varanda gourmet, ou que tenha vaga de garagem, lazer com piscina, e tudo isso dentro do seu orçamento. Então ele não vai apenas te indicar imóveis próximos da sua região, ele vai ver dentro das suas preferências qual é o imóvel ideal e dentro do seu orçamento. Tudo isso vai ser mais fácil para você tomar uma decisão. E eu pesquisei mais a fundo sobre essa plataforma, eles são uma imobiliária online, que eles têm acesso a todas as ofertas do mercado e todas as construtoras. Por esse motivo, eles têm todos os imóveis que participam do programa Minha Casa Minha Vida, fica muito mais fácil para você pesquisar. E o mais interessante é que você vai falar apenas com uma pessoa todo o processo. Então ele vai fazer esse lugar do corretor de imóveis. Uma coisa chata no processo de procura de um imóvel que eu passei é que se você for em imóveis diferentes, você vai ter acesso
acesso a corretores diferentes, que o corretor ele está interessado em vender aquele imóvel específico, ele não está interessado em oferecer outro imóvel, porque às vezes ele não tem cadastro naquele outro imóvel. Então o interessante da Livar é que eles têm acesso a todas essas construtoras e a ideia deles é trazer realmente o melhor imóvel para você, com a melhor condição de orçamento para você. Então a ideia não é te empurrar um empreendimento, é justamente trazer qual é o melhor para você na condição financeira que você tem, de acordo com as suas preferências. Então é um processo muito mais simples e você só passa por uma pessoa. Então o pessoal da Livar ele pode te ajudar a encontrar os imóveis que tem o parcelamento de entrada, ou seja, você vai utilizar o seu FGTS mais o subsídio do governo pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, você pode utilizar a Livar para descobrir quais são as construtoras e quais os empreendimentos que você pode parcelar essa entrada, tudo isso para te ajudar na hora de você conquistar o seu imóvel. Eu entrei em contato com eles para entender melhor como que é essa questão de busca por preferência, como que você encontra esse imóvel. Eles trabalham com uma inteligência artificial que ela vai analisar as suas preferências, o seu orçamento e assim encontrar a melhor opção para você dentro da condição de pagamento que você pode. Então tudo isso vai te ajudar e eles são bem transparentes no valor. Eles vão mostrar qual o valor certinho da sua parcela, se existirá algum custo extra durante esse processo. E nessa conversa eu aproveitei e pedi para eles trazerem um bônus para quem é aqui do canal, porque quando eu indico uma plataforma eu quero também que você tenha algum tipo de benefício. Então eu consegui um bônus para você, eu vou colocar aqui na descrição o link do site da Livar, que é www.livar.com.br. Se você entrar em contato com eles falando que veio pelo nosso canal, você vai ganhar R$500 na entrada do seu imóvel. Então, além do benefício do Minha Casa Minha Vida, de você ter o subsídio, você poder utilizar o FGTS, utilizar a Livar para buscar a melhor condição de pagamento que vai dar para você parcelar também a entrada do seu imóvel, caso você não tenha esse valor de entrada, você ainda vai ganhar R$500 aqui por fazer parte do nosso canal e estar assistindo o nosso vídeo. Então não esquece, entrou em contato com a Livar pelo site, fala que você veio pelo nosso canal e assim você vai ganhar os seus R$500 para você dar a entrada nesse imóvel e conseguir a sua casa própria. Antes você me pergunte, eles cobram alguma coisa? Todo o serviço da Livar é gratuito, você acessa o site, busca o imóvel, faz toda essa análise e faz todo o processo de compra ali sem nenhuma cobrança, é totalmente gratuito, porque eles estão fazendo o lugar do corretor de imóveis. Se você tivesse que comprar um imóvel, você teria que ter um corretor de imóveis e o corretor de imóveis, ele vai cobrar uma taxa de corretagem para essa compra, que é embutida no valor do preço ali quando você compra o imóvel. Da mesma forma é a Livar, ao invés dessa taxa ser para um corretor, ela vai ser para a Livar, mas você não vai pagar nenhum tipo de tarifa para a Livar. O único custo que terá é essa corretagem que você teria de qualquer forma comprando com o corretor e você não vai pagar a parte para eles. Tudo isso é dentro do processo de compra do seu imóvel. Então o valor que você vai pagar dentro do site da Livar é o mesmo valor que você pagaria comprando da construtora, porque o processo é o mesmo. A única diferença é que a Livar está fazendo isso, o lugar do corretor de imóveis. Então você não terá nenhum custo adicional, fique tranquilo. Mais algumas dúvidas sobre financiamento que me perguntam, eu já vou aproveitar e tirar a dúvida nesse vídeo. Qual que é o prazo máximo para o financiamento? Geralmente o prazo máximo é de 30 anos ou 360 meses, mas no programa Minha Casa Minha Vida eles estenderam esse prazo para 35 anos, ou seja, 420 meses. Então fica mais fácil ainda porque o valor da parcela fica menor para você. Lógico que tem essa questão de juros com o passar do tempo, mas como você não tem condições de comprar de outra forma, acaba sim facilitando a sua vida, que você vai ter um valor de parcela menor. E você sabia que essa parcela ela não ultrapassa 30% da sua renda, ou seja, se você tem uma renda familiar de R$ 2.500, a sua parcela máxima de financiamento vai ser de R$ 750. E o mais interessante que muita gente não sabe é que você consegue amortizar essas parcelas do financiamento. Então você pode fazer o financiamento e se você tiver uma renda extra, você amortiza. O que seria amortizar? É você dar o adiantamento, você pagar essa dívida adiantada. Então você pegar valores ali adicionais da sua parcela e você fazer o pagamento direto da dívida. E assim você vai reduzindo o prazo. Você vai conseguir pagar muito mais rápido. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card no topo da tela, que eu ensino você a pagar o seu financiamento habitacional mais de 10 vezes mais rápido. Então você tem um aí de 30 anos, você consegue pagar em 3 anos ou até menos se você fazer essa amortização. Você pode pegar qualquer valor para fazer. Então nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como que você acelera esse processo. Outra dúvida é qual o valor máximo do empreendimento, do imóvel
que o Minha Casa Minha Vida aceita. Isso vai depender de cidade para cidade. Então, quanto maior a cidade, mais caros os imóveis, mais o Minha Casa Minha Vida pode liberar para você. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, que o valor máximo é de até 350 mil reais. Mas cidades menores vai ter um valor menor. Então isso vai depender da região e do valor dos imóveis daquela cidade. Agora, se eu tenho uma renda maior que 8 mil reais, a renda familiar, eu consigo comprar um imóvel do Minha Casa Minha Vida? Você consegue comprar um imóvel da Minha Casa Minha Vida com uma renda maior do que a renda familiar máxima de 8 mil, só que você não conseguirá essa taxa de juros diferenciada e não vai conseguir o valor de subsídio. O que você vai conseguir é comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida que, teoricamente, ele acaba sendo mais barato do que imóveis para uma renda familiar mais ou menos maior do que 8 mil reais. Então você acaba comprando um imóvel bom dentro de uma faixa de preço acessível. Então você consegue sim comprar, só que você não vai fazer parte do programa em si, ganhando esses benefícios especiais. Então, em resumo, você tem uma renda de até 8 mil reais, renda familiar, você consegue comprometer até 30% dessa renda com a parcela do seu financiamento. Então acaba compensando muito mais do que aluguel, principalmente dependendo do valor do aluguel que você paga hoje. Às vezes compensa mais, principalmente para quem quer ter a casa própria, você fazer um financiamento. Muitas vezes esse valor vai ser menor do que o valor de um aluguel, e o aluguel você não terá aquele imóvel. E no financiamento, por mais que demore, por mais que você pague mais caro, no final você vai ter o seu imóvel. E fazendo essa amortização do seu financiamento, você vai pagar menos juros no final, vai acabar pagando quase nada de juros, porque você amortizou e reduziu o prazo dessa dívida, e você vai ter o seu próprio imóvel, não vai viver de aluguel. Então, entre os dois, financiamento vale mais a pena dependendo do valor do imóvel. Então, você tem que comparar o valor do imóvel, quanto que é o aluguel desse valor do imóvel, e você vê que o financiamento acaba compensando. Mas, na maioria dos casos, compensa. Eu prefiro pagar um financiamento do que morar de aluguel, porque morar de aluguel não é tão bom assim como as pessoas mostram na internet. Então, tome cuidado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Acessa lá o site da Livar, lembre-se de falar que você veio do nosso canal para você ganhar esses 500 reais na entrada do seu imóvel. Vai ser bem legal e vai ser uma ajuda aí que eu tô passando para você já conquistar a sua casa própria. E já tinha ter ficado até o final desse vídeo. Deus sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.